Olá, Namastê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou falar tudo sobre o mantra Asato. Qual o nome dele, qual é a origem, onde ele era usado, como entoar, o que ele significa. E se você estuda sânscrito, eu vou mostrar tudo sobre a construção gramatical do mantra. Bom, o mantra Asato, o nome dele na verdade é Pavamana mantra. Pavamana significa sendo purificado. E também era um nome do deus Soma. O que é o Soma? Soma era uma substância extraída de uma planta, a gente não sabe de que planta que é. Isso acontecia há milhares de anos atrás. E nos rituais do hinduísmo, o sacerdote, o Brahmani, ele tomava o Soma. Então, quando ele tomava o Soma, o próprio Deus incorporava no corpo dele, né? Então, o sacerdote ele ficava em estado de êxtase, ele ficava fora de si, né? Então, essa oração, esse mantra, ele foi encontrado numa Upanishad chamada Brihadaranyaka Upanishad, que é mais ou menos de antes de Cristo, do século 5, 6 antes de Cristo. E ela tinha que ser cantada nos rituais pelo patrono do ritual. Então, todo ritual do hinduísmo ele era encomendado por uma pessoa. Então, por exemplo, eu vou fazer um ritual para poder casar, vou fazer um ritual para ter um filho. Então, eu encomendava o ritual. Então, essa pessoa que encomendava, que era o patrono, que pagava pelo ritual, ela entoava esse mantra na hora da oferenda, né, na hora do sacrifício, quando o Brahmani tomava o Soma, né? E, bom, como que é o mantra? Eu vou entoar uma vez para você. Então, ele é assim. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityur Ma Amritam Gamaya. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o mantra ele é sempre cantado, ele é entoado. Por quê? Porque quando eu entoo um mantra, eu não estou falando com outro ser humano, eu estou falando com outra dimensão. Você pode dar o nome que você quiser, você pode chamar de Deus, pode chamar de energia, de universo, mas você está falando com outra dimensão, então é sempre cantado, né? Bom, esse mantra, para ser didático, eu vou separar, eu vou falar o que significa cada palavra, né? Ele tem 3 frases, e as frases em sânscrito, às vezes elas se juntam por afinidade. Então, para ser didático, eu vou separar todas as palavras e vou mostrar que cada uma das 3 frases tem 4 palavras. A segunda palavra é sempre ma, e a última palavra de cada frase é gamaya, né? Então, gamaya significa fazer ir, e ma significa a mim, me, né? É o acusativo de eu, né? Então, todas as frases falam me faça ir. Então, é um pedido para uma pessoa, para Deus, ou para o universo, ou para o que quer que seja. Então, estou pedindo, me faça ir de um lugar para outro lugar, né? Então, na primeira frase, eu estou pedindo para ir de Sat para Asat, né? Desculpa, de Asat para Sat. Asat é a não existência, aquilo que não existe. O que não existe para o hinduísmo? Tudo que é material, né, o corpo, a matéria, a forma, o sofrimento, a doença, a velhice, a morte, nada disso existe, né? E o que existe realmente? O que existe é o espírito, né? O espírito puro, o espírito perfeito, eterno, infinito, né? Então, eu estou pedindo para que a divindade me leve desse lugar do que não existe, né? Para o que existe, né? Para o espírito, né? A segunda frase diz, me leve do tamas para jyotis, né? Tamas é escuridão e jyotis é luz, né? Luz do sol nascente, luz do fogo. E por que isso, né? O tamas, que é a escuridão, significa a ignorância, ou seja, quando eu não enxergo a realidade do jeito que ela é, eu estou sendo ignorante, eu estou cego, né? Então, o que eu vejo é só escuridão, né? E a luz é o conhecimento da verdade. Então, estou pedindo para ser levado desse lugar da escuridão para o lugar da sabedoria, né? Do conhecimento da verdade. E a terceira frase, ela diz, ela pede, né? Para me levar de Mrityu para Amrita, né? Mrityu é a morte e Amrita é a imortalidade. O que é a morte, né? A morte é o corpo físico, né? O meu corpo, o corpo de cada um de nós,
nasceu e vai morrer. Então, para o hinduísmo, aquilo que nasce e morre já é morto, né? Não tem vida, né? Então, eu estou pedindo para me levar dessa morte, desse corpo físico, para o espírito, né? Ou seja, para tirar o foco daquilo que é material, daquilo que é sofrimento dessa vida, e para que eu possa entrar numa outra esfera, numa outra dimensão espiritual, né? Então, traduzindo, né? Então, me leve do não ser para o ser, me leve da escuridão para a luz, me leve da morte para a imortalidade. Como é que se pronuncia o mantra, né? As sílabas, elas têm sempre a mesma intensidade, né, no sânscrito. Mas existem algumas sílabas que são tônicas, né? Nesse mantra, existem dois tipos de sílabas tônicas. As que têm aquele A forte, que é o A que tem um tracinho em cima, e as que têm a letra O, né? O O no sânscrito é um ditongo, então ele é sempre longo, né? E esse Azinho com tracinho em cima também é uma letra longa, então a ênfase vai estar sempre nessas duas letras. Então eu pronuncio Asato Ma Sadgamaya, né? E o S, ele é sempre som de S mesmo, nunca som de Z. No sânscrito não existe esse som de Z, né? Então, Asato Ma Sadgamaya. Na segunda frase, Tamaso Ma Jyotirgamaya. Jyotir, né? Então é longo o, né? E na última frase existe uma vogal chamada que é esse Rzinho com um ponto embaixo, né? Então aqui em português a gente tem vogais A, E, I, O, U, né? No sânscrito existe A, E, I, O, U, né? E tem o também, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então aqui, por exemplo, a gente tem Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Em sânscrito tem Ma, Me, Mi, Mo, Mu, Mer. Pa, Pe, Pi, Po, Pu, Per, né? Então a gente fala Mer, né, em sânscrito. Os indianos hoje em dia eles falam Mri, né? Por isso que em vez de falar Krishna, eles falam Krishna, mas está errado, né? Não é assim que se pronuncia. O certo é pronunciar Mer, né? Então Mrityor Ma Amirtam Gamaya, é assim que se pronuncia o mantra. Então novamente Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityor Ma Amirtam Gamaya, né? Agora, para o pessoal que estuda sânscrito, né, vamos estudar como é que se forma esse mantra, que é bem complexo, né? Então, se você não estuda sânscrito, de agora em diante vai ficar bem complicado esse vídeo. Mas para quem estuda, eu até trouxe a cola aqui para não me perder, tá? Então, vamos analisar palavra por palavra, né? Então, em primeiro lugar, o ma, né, que é a palavra, é o acusativo de eu, né? Então, existe aham, que sou eu, ma é o acusativo, né? É o objeto da frase, né? Então existe em toda a frase o sujeito, o verbo e o objeto, né? Então o sujeito é quem faz a ação, o verbo é a ação e o objeto é aquele que sofre a ação. Então o ma, eu no caso, estou sofrendo uma ação, né? Qual é essa ação, né? Então a gente vai ver o verbo que está declinado, que é gamaya, né? Gamaya é o verbo gam, que é o verbo ir. Ele está num tempo verbal chamado causativo, né? Causativo do verbo gam, né? O causativo é quando o sujeito faz o objeto fazer uma ação, né? Então eu estou pedindo, né, para esse sujeito, Deus ou o que quer que seja, me fazer ir, né? Então por isso que o verbo está no causativo, gamaya, né? Esse é um verbo temático, porque geralmente no causativo o verbo ele vai receber ya, né, no final. Mas o gamya não dá. Então, o verbo gam, ele pede uma letrinha A, gamaya, né? Então, por isso ele é considerado um verbo temático, né? E o verbo ele teria que ser conjugado, né? Gamayati, gamayate, né, de acordo com eu, tu, eles e assim por diante, né? Mas nesse caso, existe uma regra do sânscrito que diz o seguinte, que quando você está usando o imperativo, né, você está fazendo um pedido, dando uma ordem, para a primeira pessoa, segunda pessoa do singular, que é o tu, né, você não, a desinência verbal é 0, tá? Então não se fala gayamati, é gayama, né?
não tem a conjugação da pessoa, né? Então, gamaya já é segunda pessoa do singular. Bom, e aí, como eu estou pedindo, né, para me levar, é sempre de um lugar para outro lugar, né? Esse de um lugar, que é a primeira palavra de cada frase, vai estar sempre declinado no ablativo, né? No sânscrito a gente tem várias declinações. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo e tem o ablativo. O que é o ablativo? É quando é de origem, né? Vindo de alguma coisa, né? Então, estou pedindo para ser levado de um lugar para o outro. Então, esse de um lugar sempre vai estar no ablativo. Então, o asat, né, que é na primeira frase, o asat, o não ser, ele é neutro, né, uma palavra neutra, e ele no ablativo, como ele é oclusivo, ele tem esse som t, né, ele vai declinar para asatas, né? Então, asatas, ma, sat, né, o ser, gamaya, né? Então, me leve do asat, de asatas, né? Então, está declinado, ma, sat, gamaya, me leve de asat para sat. Aí na segunda frase, nós vamos vir do tamas, né? A gente vai sair do tamas e vai para jyotis, né? Então, tamas é uma palavra masculina e declina no ablativo como tamasas, né? Então, eu vou do tamasas, né, para jyotis. Jyotis é luz, né? E na última frase, nós temos mrityu, que é a morte, né? Ela é uma palavra masculina também, e ela, no ablativo, ela vira mrityos, né? Então, mrityos, ma, amartam, gamaya. O amartam é o amarta, né? Só que ele está no nominativo, ele recebe um M no final. Amartam, gamaya. Ok? Então, essa é a frase. Agora, então ela já está, né, com as declinações e tudo mais, conjugações. E agora a gente precisa fazer o sandhi, né? O que é o sandhi? É o ajuste eufônico, né? O sânscrito, ela é uma língua muito perfeita, muito rebuscada. Então, as palavras não podem ser ditas de qualquer forma, né? Uma palavra tem que combinar com a outra, tem que existir uma harmonia entre elas, né? Quando não existe essa harmonia, eu tenho que alterar o final de uma palavra e o começo da outra para que elas fiquem harmônicas, né? Então, eu tenho que fazer esse ajuste eufônico chamado sandhi, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos pegar a primeira palavra. Asatas, quando junta com ma, né? Uma palavra que termina em as, com ma, ela vai declinar para asato. Então, asato, ma, né? O sat, ele é o T, né? Ele é não vozeado. E o ga é vozeado, né? Então, quando existe essa junção do T com o G, né? O T vira D. Então, ao invés de Sat Gamaya, eu vou falar Sad Gamaya. É a mesma coisa que acontece no Bhagavad Gita, né? Originalmente seria Bhagavat com T, Bhagavat Gita, mas por causa do Sandhi, o T vira D, então fica Bhagavad Gita. E aqui, porque as palavras elas têm essa... eu esqueci o nome, elas juntam, né? Elas casam uma com a outra, então vira uma palavra só, Sadgamaya, né? O tamasas é a mesma coisa, né? O tamasas, quando vai juntar com o ma, vira tamasso, né? Tamasso, ma. E o jyotis, né? Termina em S, e S, né? Quando junta com o gamaya, vira jyotir, gamaya, né? Combina mais, então jyotir, gamaya. E o mrityos, quando ele junta com o ma, também o S vira R, vira mrityor, ma, amartam, gamaya, né? Então, o amartam não declina, e o mrityos, ma, juntam por afinidade, era a afinidade que eu estava tentando lembrar a palavra, e viram uma palavra só, tá? Então, na primeira e na segunda frase, a afinidade vai estar da terceira palavra com o gamaya, né? E na última frase é o contrário. A primeira palavra com o ma vai juntar
Depois o Amartam vai ficar sozinho e o Gamaya vai ficar sozinho. Então é isso, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, siga nosso canal, ative o sininho para receber mais conteúdos e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo. Namastê.